Boa tarde, graça e paz a todos. Eu sou o padre José Carlos Moreira, incardinado na Diocese de Lins e licenciado para questões de saúde e questões familiares. Em plena comunhão com a Sé Apostólica, portanto, em comunhão com o Papa Francisco e com toda a Igreja Romana. Hoje eu venho até vocês um pouquinho para fazer a reflexão sobre o ecumenismo e as diferenças. O que é que não pode nos assustar diante das confissões religiosas diferentes? O que não nos pode nos assustar é justamente a diferença. O ecumenismo e o diálogo interreligioso, mais particularmente o ecumenismo, ele contempla a convivência das igrejas diferentes e estabelece, de certa forma, pelo Concílio Vaticano II, que está aqui na minha mão, essa convergência, vamos dizer, de fé. A fé no Cristo, a fé na Trindade e muitas igrejas separadas, a fé nos sacramentos. Se nós formos falar em termos de sacramentalidade difusa, nós vamos falar de muitas igrejas, porque a sacralidade está presente em todas elas, considerando o fato de que a fundação e a constituição de qualquer igreja, seja ela qual for, é motivada pela crença, pela fé. Sem a crença, portanto, é muito difícil existir igreja, né? E aí eu quero lembrar que há um pavor muito grande do clero católico, principalmente os mais jovens, que, de uma certa forma, parecem estar arraigados a uma ortodoxia estranha, que até eles mesmos desconhecem. Uma ortodoxia que eles leem nos livros e que às vezes se orientam por sacerdotes, às vezes um pouco também desorientados. Em toda a formação, há sempre alguém que frequentou a faculdade ou a universidade, mas só frequentou e não aprendeu, e não discutiu, e não debateu. Portanto, ele tem um diploma, mas ele não tem convicções nem argumentos. E a ausência de argumento é a coisa mais horrível que tem, se tratando do contexto religioso e do contexto ecumênico. Portanto, o ecumenismo contempla o que primeiro? A convicção religiosa do crente, seja ele qual for, e seja qual religião for. Aqui eu quero lembrar que a Igreja Católica Apostólica Romana tem a sede em Roma, sob o comando do Papa Francisco. Mas essa não é a única vertente católica do mundo. Então, talvez os mais jovens ignorem que o mundo mudou e que a diferença não assusta mais ninguém, muito pelo contrário. A diferença nos convoca para a comunhão, para a solidariedade, para a ação pastoral, no sentido de proclamar Jesus Cristo e não de difamar a outra confissão religiosa para eu ter mais adeptos religiosos. O adepto religioso pode até não ter fé, talvez ele vai por uma questão de grupo social, de necessidade de estar junto com outros que pensam da mesma forma. Daí o grande drama contemporâneo. Pegamos um clero jovem, que está se constituindo agora, com medo das outras confissões religiosas. E mais ainda, com esse medo, se retrai e ofende a outra confissão religiosa.
Isso é mais complicado ainda. Alguns padres jovens que não sabem sobre o candomblé, que não sabem sobre Umbanda, que não sabem sobre as religiões de matrizes africanas, são ignorantes totalmente nessa seara, eles se julgam no direito de dar opinião e de demonizar qualquer expressão religiosa que não lhe seja conveniente. Isso é o máximo da ignorância histórica, para não dizer teológica. Pois bem, há sacerdotes em todas as confissões, inclusive nas religiões de matrizes africanas, que são muitas no Brasil. Um povo constituído de maioria da negritude. Então, a ignorância do teólogo ela é grave quando não contempla a diferença. E quando essa diferença provoca medo e provoca também um ódio que é de destruição da outra fé religiosa. Isso tudo eu estou falando para vocês com base no Concílio Vaticano II. Depois, lembrada Dei Verbo, a presença da semente do verbo nas outras expressões religiosas, a semina verbi. Isso está na Dei Verbo. É o concílio, é a igreja. Aí, eu gostaria de falar especificamente hoje da Igreja Vétero-Católica Missionária. Nós temos que tomar cuidado, porque tem muita gente se propagando como verdade. Verdade é só Jesus Cristo. A pergunta feita de Pilatos para Jesus é uma pergunta de alguém que ignorava justamente aquilo que Jesus queria dizer. Quod veritas est? Essa é a pergunta de Pilatos. Quando Jesus diz que é a verdade. Pilatos diz, o que é verdade? Tem um monte de gente aí dizendo coisas contra você. A verdade não é o que dizem contra você. A verdade é a presença real de Cristo no meio das confissões, seja ela qual for. No caso da Igreja Vétero-Católica, a única diferença substancial, né, do Concílio Vaticano I é a infabilidade do Papa e o dogma da Imaculada Conceição. Se tiver alguma outra coisa, não me lembra. Do ponto de vista da dogmática e do ponto de vista sacramental. Aí nós vamos ter também a questão do celibato, que ela é livre na Igreja Vétero-Católica. Mas isso não é um mal, porque essa é uma lei estabelecida ali no século X. É uma lei eclesial. Tudo que é lícito dentro da igreja e de acordo com as normas daquela igreja. Não existe, portanto, nem falso nem verdadeiro no campo religioso, uma vez que se trata de uma fé confessa e de expressões específicas daquela instituição que professa aquela fé. Então, há uma grande semelhança quase que, vamos dizer, dentro de uma igualdade. O missal romano é a base da Igreja Vétero-Católica para a celebração da Eucaristia. Que diferença que tem aí? Nenhuma. A missa é a mesma. Não tem comunhão com o Papa. O Papa Francisco chamou os bispos vétero-católicos de Utrecht para conversar sobre isso, sobre esta comunhão, sobre a amplitude da ação pastoral. Ou seja, a maior abertura de um pontífice que vê o mundo de uma outra forma, que vê o mundo com outra qualidade de convicção. Então, quando esses sacerdotes jovens morrem de medo da diferença, dá para desconfiar da insegurança acadêmica, ou seja, ou do filtro intelectual que levaram esses sacerdotes a optarem, a pedirem a sagrada ordenação. Por quê? Porque eles não entenderam o que é. Foi um chamado, mas eles ouviram outra coisa, não exatamente aquilo que é para fazer. Tem uma música do Lava Pés muito interessante.
O Senhor me chamou, me ungiu e me enviou. Levarás a boa nova, vossos pés vou lavar. Vou ser pão e dar-vos a cruz como prova. Pronto. Essa é a missão católica. Mas não tem que ser católico, apostólico, romano com sede em Roma. Pode ser diferente. E a diferença não pode assustar. E não pode levar nenhum sacerdote jovem, na sua plena ignorância intelectual, a desconsiderar as outras expressões religiosas. Inclusive uma expressão mais do que semelhante, vamos dizer quase igual, tirando simplesmente esses dois fatores, que aconteceu no Concílio Vaticano I. Então é só estudar um pouquinho mais de igreja para entender isso. No Concílio Vaticano I, um grupo de sacerdotes discordantes disso, né, com a verdadeira sucessão apostólica, então por aí não se questiona esse aspecto, eles se reúnem para constituir a igreja que hoje é a expressão da veterocatólica missionária. A questão está, caríssimos irmãos, não é quem é o padre ou quem deixa de ser o padre. Nós, às vezes, cooptamos para nós algumas coisas e achamos que somos donos dos conceitos. O conceito de presença real é um conceito público. O conceito de sacerdote, ele não é católico, ele é antigo, antes do catolicismo. O conceito de presença real, de Eucaristia, também não é exclusivo do catolicismo romano. Eu estou dizendo como sacerdote romano. Então não precisa ter medo. Você que é sacerdote, novo ou velho, com cabeça de adolescente, tem que se tocar. Existem as outras expressões católicas. E elas não precisam ser iguais. Então, nesse sentido, é preciso que alguns padres retomem o estudo da teologia e compreendam que a Sagrada Escritura, ela não é patrimônio exclusivo meu nem de ninguém. Todo mundo pode expressar a sua fé, seja ela qual for, e todo mundo pode exercer a sua autoridade dentro da sua fé e dentro da sua instituição. Então a igreja veterocatólica, o que é? Não é nada de falso nem de verdadeiro. Ela é uma outra expressão que surge no Concílio Vaticano I. E aí, os jovens sacerdotes, com medo de não ser mais expressões de grandes autoridades, de não ser mais o grande centro da atenção dos religiosos, saem por aí denegrindo a imagem de líderes respeitados e honrados das outras confissões. Há pouco tempo agora, o padre Fábio de Mello pediu perdão por uma expressão que ele usou preconceituosa com relação ao candomblé. Fez certo. Não devia nem ter aberto a boca, mas tudo bem, já que falou besteira, precisa pedir perdão mesmo. Agora, um caso é sério. E isso está me preocupando. O clero jovem cada dia mais conservador, no sentido péssimo da palavra, e cada dia mais preconceituoso. Isso é grave. Isso é grave. Cada um sabe dos próprios pecados. E tome cuidado quando você abrir a boca para falar da vida de alguém honrado, porque pode isso vir contra você. O fato da pessoa ser diferente não quer dizer que ela não tenha caráter ou que ela é charlatã. Ela só é diferente. Se existe uma outra expressão católica que não é a romana, não tem nada de falsidade lá. Não tem nada de falso. Tem de diferente. E isso está no concílio. Desde as igrejas orientais até as igrejas modernas. E as igrejas contemporâneas. Veja que a igreja veterocatólica é do Concílio Vaticano I, a partir de 1800 para aí. Não são falsos os véteros católicos. Eles só são diferentes.
e levam a mesma liturgia, a Santa Eucaristia, a expressão mais importante para o católico penitente, que é a Eucaristia. Levam os sacramentos com a seriedade devida. Levam a sucessão apostólica com a seriedade devida. Então, caríssimos irmãos, vocês que, porventura, têm alguma dúvida das expressões diferentes, não tenham. Se você se sente bem na igreja veterocatólica, e se você está na igreja veterocatólica e o rito é o mesmo e você está bem lá, permaneça. O céu não é só para os católicos romanos. O céu é para todo mundo. Todo mundo é chamado. Agora, eu advirto todos aqueles que querem ver e colocar defeito nas outras expressões. Cuidado, porque o seu telhado também pode ser de vidro. E aí, caríssimo, não tem conserto quando está quebrado. Todos os cristãos merecem respeito. A diferença não faz deles falsos nem verdadeiros. Só são diferentes. Então, quando você está preocupado com a ação do outro, que está sendo bem acolhido, mude a sua ação pastoral. Talvez seja você o incompetente e não o outro que está conseguindo trazer pessoas para Jesus Cristo. Não tenha medo do diferente, porque ele só é diferente. Então, essa minha palavra é a palavra de corroboração da expressão do concílio para o ecumenismo e para a unidade e para a comunhão com as expressões cristãs que se assemelham. É medíocre a expressão de um sujeito que fez filosofia e teologia dizer que as outras expressões são falsas. Mas que tipo de teólogo é esse? Dá dó de um padre que abre a boca para dizer uma besteira dessa. As pessoas têm expressões diferentes. Isso não é bom nem ruim. Ninguém é dono da verdade para si. O que é que tem outras pessoas cultuarem a Virgem Maria? Não tem problema nenhum. Ninguém é dono da Virgem Maria. O que é que tem uma outra pessoa ser chamada de padre porque ela é de uma outra instituição que não a minha? Não tem Igreja Católica Brasileira, fundada por Dom Carlos Duarte, que depois criou o cisma, assim, e que depois foi excomungada. Tem ali a história toda, mas ela não deixa de ser uma expressão de igreja. Então, os véteros católicos é uma expressão católica de igreja, com a seriedade que deve ser respeitada toda e qualquer instituição. Em Santópolis do Aguapeí, então nós temos aí o Padre Luiz, da Igreja Veterocatólica, honrado, sujeito honrado, uma pessoa honrada. Então, cuidado quando você tenta denegrir a imagem de alguém honrado, porque pode ser que o barco vire, né? Tome cuidado. Então, para mim, está claro que quero ressaltar aqui, né, que a Igreja Veterocatólica Missionária é a igreja, tal e qual outras expressões religiosas, e está semelhantemente casada no sentido litúrgico, sacramental, com a Igreja Católica Apostólica Romana. Gente, tem padres novos que estão querendo ser maior do que o Papa Francisco. Esse é o absurdo do momento presente. Eles acreditam estar com uma verdade deles
estão acima da expressão do Papa, que é a autoridade tanto na Diocese de Roma como autoridade moral na Igreja do mundo inteiro. Então, o Padre Luiz é católico, celebra a Eucaristia e não é nada de falso, sem verdade, nada disso. Ele só é da Igreja Vétero-Católica e eu sou da Igreja Católica Apostólica Romana. Só isso. Então, sem medo de ser feliz, leiam melhor as ações do Espírito na sua comunidade e veja para onde o Espírito está te guiando e acompanhe o Espírito. Não é a grandeza do padre ou a riqueza do padre que o faz melhor. Não é o show que ele faz que faz dele melhor. É o coração dele como sacerdote que se entrega como sacrifício. E isso eu vejo na honra do Padre Luiz e tem todo o meu apoio como expressão diferente católica presente em Santópolis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa missa para todos vocês que ainda vão participar. E lembre-se que quanto mais unidos os cristãos, mais o céu está próximo.